Opa, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Eu gosto muito de ouvir testemunhos, eu acho que isso fortalece bastante a minha fé. Eu acredito que não é uma característica exclusiva minha. A maioria dos cristãos que eu converso ama ouvir testemunhos, porque é uma das maneiras mais fáceis de você ver o agir de Deus próximos a nós. Existem pessoas que você convive e nem imagina a transformação que o Senhor já fez na vida dela. Isso é maravilhoso, muito poderoso. E aqui no Brasil, dentro da nossa história, nós já vivemos testemunhos grandiosos assim de fé. Acredito que você já tenha ouvido falar dos avivamentos que já aconteceram espalhados aí pelo território brasileiro. E naquela época as pessoas iam para os cultos, né, e tinham duração aí de 2 horas, eles marcavam que o culto deveria ter 2 horas e os cultos não tinham fim, duravam 4, 5 horas e eram marcados por cultos de arrependimento, de adoração. As pessoas realmente se entregavam ali e não se preocupavam com o que ia vir depois. Eles só queriam a presença do Espírito Santo e queriam cada vez mais. O que tem acontecido com o nosso coração? Hoje é raro você ver um culto onde as pessoas conseguem ficar ali e ouvir a palavra por mais de 1 hora. Normalmente os cultos têm uma duração em média de 1h30, juntando ali o louvor com os recados, mas nós estamos cada vez mais impacientes. O que tem acontecido? Será que as coisas estão muito aceleradas? Será que o nosso sistema de recompensa está alterado? Mas existe algo que é muito importante que nós precisamos buscar a todos os dias, que é a unção do Espírito Santo. Naquele tempo do avivamento, o que tinha ali naquelas igrejas não era o som de mais alta qualidade, não eram as palavras mais rebuscadas ou as teologias mais refinadas. O que existia ali naquele momento era a presença do Espírito Santo. Pessoas que pagavam um preço de oração, de jejum, para que o Espírito Santo se manifestasse ali. E quando o Espírito Santo vem, gente, não importa se é 1, 2, 3, 4, 5, você não quer mais sair dessa presença sobrenatural, porque na presença do Espírito Santo não existe angústia, não existe dor, não existe lamento, não existe ansiedade. Tudo que existe dentro do seu coração é uma completude. Parece que tudo faz sentido naquele momento. E é como se você realmente saísse do mundo, da realidade, e fosse teletransportado para uma realidade paralela, assim, sabe? Onde existe paz, onde existe alegria sem fim. Eu tô falando essas coisas para que você fique curioso mesmo. E eu acredito muito que você já tenha experimentado a presença do Espírito Santo na sua vida. Mas uma das coisas que a gente faz é se esquecer das coisas. E é estranho, né? Porque a presença do Espírito Santo é algo tão marcante, mas o que o inimigo faz? Ele nos distrai, ele coloca tantas preocupações na nossa mente, ansiedade, afazeres, uma rotina corrida, para que você se esqueça o quão bom é estar e experimentar a presença do Espírito Santo. Lá em Salmos, no capítulo 27, versículo 4, diz: "A única coisa que peço ao Senhor e o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo." Será que você consegue hoje, no dia de hoje? Eu sei que nós temos vários pedidos a fazer para o Senhor, que Ele realize os nossos sonhos, que Ele nos dê saúde, vigor, energia, mas você consegue hoje fazer esse único pedido ao Senhor, que é habitar na presença do Pai, que o Espírito Santo venha te invadir? Vamos fazer essa oração junto comigo hoje, para que essa terça-feira seja marcada pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Senhor Deus, meu Pai, nesse momento eu te agradeço pela oportunidade de estar orando aqui com os meus irmãos. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é tão misericordioso, tão bondoso, e mesmo com o nosso coração distraído, Pai, às vezes entregue às coisas e os prazeres desse mundo, às vezes cheio do pecado, mesmo assim o Senhor olha para nós com o teu amor, com a tua misericórdia e nos dá a oportunidade de relembrarmos o quão bom é sentirmos a presença do Espírito Santo. Senhor, eu peço para que o Espírito Santo esteja invadindo o coração de cada uma das pessoas aqui, até transbordar. Nos encha, Senhor, nos preencha, retire de nós, Pai, tudo que não presta e não provém do Senhor, todas as distrações implantadas pelo inimigo, todas as preocupações que não provêm do Senhor, caiam por terra agora, Senhor, que possamos descansar na Tua presença, que possamos, Pai, ser inundados pelo Espírito Santo, pela Tua palavra, ao acordarmos e buscar na Bíblia, Senhor, que tenhamos o discernimento para absorver a Tua mensagem, para vivermos o Evangelho. Senhor, nos capacita a Te obedecermos, Pai, nos inunda com a Tua sabedoria, para que nós possamos caminhar ao Teu lado, Senhor, sempre Te agradando, Te bendizendo, Te honrando, Senhor. Tenha orgulho de cada um de nós, olhe para cada um de nós, nos chame pelo nome, Senhor, em nome de Jesus, que nosso coração se dobre em humilhados, Pai, diante da Tua presença, que clamemos pelo Teu nome, Pai, dizendo: Abba, Pai, venha, Senhor, venha sobre cada um de nós, mata, Senhor, a nossa carne, os nossos desejos que afastam a nossa alma de Ti, Pai, controla as nossas emoções, nos ajuda a lidar, Senhor, com as coisas que não saem da maneira que a gente planeja, Senhor, e nos permita, Senhor, desfrutar desse dia ao Teu lado. Senhor, nós Te convidamos para que o Senhor tome um café
café da manhã ao nosso lado, para que o Senhor esteja ali quando nós estivermos tomando banho, nos ajuda a decidir qual roupa iremos usar, esteja conosco no momento do trabalho, no momento do descanso, no momento de leitura, esteja conosco a cada segundo do nosso dia, Senhor. Segura em nossas mãos, nos acompanhe, Pai, com a tua proteção. Senhor, esteja olhando para cada um de nós, continua, Senhor, nos guiando, continue tocando o nosso coração, amoleça o nosso coração, Pai, nos revela as áreas que nós precisamos entregar a Ti. Senhor, se existe algum momento no nosso coração falta de perdão, que nós possamos nos lembrar agora desses nomes, Pai, que nós precisamos perdoar em nome de Jesus e que possamos lançar agora o perdão sobre essas pessoas, Deus. Tirar do nosso coração toda essa amargura, toda essa sujeira e nos lançarmos a Ti, porque o Senhor pede para cada um de nós que tenhamos um coração limpo e puro, assim como o Senhor é, Pai. Assim como o Senhor nos perdoa a cada dia, como nós oramos no Pai Nosso, que nós possamos perdoar os que nos ofendem, que nós possamos perdoar aqueles que nós confiamos e quebraram a nossa confiança. Enche o nosso coração de perdão e também enche o nosso coração de arrependimento, um arrependimento, Senhor, que gere mudança. Senhor, que possamos estar alinhados ao Teu querer, que possamos, Pai, viver um evangelho com intensidade, com intencionalidade, Pai, que possamos acordar e dizer, Senhor, o que eu posso fazer para o Senhor hoje? E não só de pedidos, Pai, mas que possamos estar sempre buscando a Tua presença. Nos enche, Pai, com a Tua fome, traz para nós fome, sede do evangelho, que possamos querer buscar cada vez mais e mais e mais e mais e mais e que não tenha fim, Pai, que possamos sentir essa falta, Senhor, a cada dia, que possamos buscar desesperadamente, Pai, a Tua presença. Coloque esse senso de desespero, mas não pelas coisas desse mundo, Pai. Coloca a urgência no nosso coração, mas não, Senhor, para buscar os nossos sonhos terrenos, mas para buscar a Tua presença. Precisamos de Ti cada segundo da nossa vida e que isso possa estar latente no nosso coração, como as nossas batidas do coração, que possamos sempre estar lembrando que quem nos sustenta é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, resgata os nossos corações, traz para nós, Senhor, um avivamento sobrenatural, algo nunca antes visto. Quando nós pensamos em avivamento, pensamos em um grande conglomerado de pessoas, em igrejas cheias, pessoas nos chãos chorando, Senhor, mas existe um avivamento, Senhor, no secreto, Pai, quando nós entramos no nosso quarto, quando nós dedicamos, Senhor, a nossa vida a Ti, quando nós saímos de casa, Pai, e não somos corruptos, quando nós não entramos nas rodas das pessoas que são escarnecedores, Pai, em nome de Jesus, esse é o verdadeiro avivamento, quando nos entregamos em espírito e em verdade para Te servir, Pai, em nome de Jesus. Retira, Pai, tudo que está nos impedindo de irmos por inteiro ao Senhor. Nós dedicamos mais uma vez essa semana a Ti, Pai. Nós dedicamos a nossa vida a Ti. Senhor, recebe o nosso coração. Senhor, recebe a nossa mente, Pai, em nome de Jesus. E nos leva, Pai, a um caminho onde a Tua presença é a prioridade máxima. Em nome de Jesus. Amém. Durante todo o seu dia de hoje, lembre-se que, independente de quem esteja ao seu lado, independente de qual situação você estiver passando, independente da notícia que você tiver recebido, o Senhor está ao seu lado. Ele jamais vai te abandonar. Nós precisamos desesperadamente da presença de Deus. Então convide Ele para cada partezinha do seu dia. Mesmo que você se esqueça em algum momento, se lembre, se recorde e fale assim, Senhor, vem fazer parte desse momento comigo, vem almoçar aqui comigo, conte um segredo para Ele, fale, converse com Ele como seu amigo, chame Ele para desabafar, chame Ele para caminhar, chame Ele para cada momento do seu dia. Clame ao Senhor, bata a porta e Ele vai te atender. Que seu dia seja incrível assim como você é. Eu te espero na nossa oração de amanhã. Deus te abençoe.